Muito bom, gente. Louvado seja o nome de Jesus. Tempo gostoso, né? De podermos declarar a nossa fé, fazermos isso lado a lado. E nesse domingo, dia 7 de agosto, vamos abrir as nossas Bíblias agora, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 6. E nós vamos resgatar esta oração para dela tomarmos uma pequena porção que vai ser assim a base da nossa reflexão bíblica nesta manhã, domingo, primeiro dia de uma nova semana. A pastora Nélida já acolheu a todos que chegaram para estar com a gente hoje cedo. Você que pela primeira vez está conosco, espero que você se sinta bem acolhido, bem acolhida. Você que também pela primeira vez está aí acessando o nosso canal, seja bem-vindo e que Deus abençoe a sua história, abençoe todos de sua casa, abençoe todos da sua família também. Aqui em Mateus, no capítulo de número 6, mesmo assentadinhos, guarde o seu coração na presença do Senhor. Diz assim o texto a partir do versículo de número 9. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Muito obrigado, pastor. Diz assim a palavra do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém e amém. Esta oração, queridos, que nós acabamos aqui de fazer a leitura, ela é extremamente especial, porque foi a maneira que Jesus respondeu ao pedido que lhe foi feito, para um caminho, não é, de aproximação para com o eterno. Então ela é base para as nossas reflexões diante de Deus. E tem uma partezinha final, estas dos versículos de número 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que eu gostaria de refletir um instantezinho com vocês hoje pela manhã, porque tem aqui um pedido de ajuda, que todos nós precisamos de Deus receber. Afinal de contas, nós somos tentáveis, e não há ninguém que não seja. Se é gente neste mundo, nós assim estamos sujeitos. Eu explico para você por quê. Nós somos tentáveis por conta das fragilidades que nós carregamos na nossa vida. Por que aos Hebreus, é uma carta do Novo Testamento, você que não tem assim talvez essa proximidade ainda com a palavra de Deus, mas há uma outra carta escrita aos Hebreus, a carta aos Hebreus, onde diz inclusive que o nosso Senhor, ele foi tentado. E a gente sabe que isso aconteceu mesmo. Quando você vai, lição de casa para todos nós, Tavinho, para Mateus mesmo, no capítulo de número 4, e para Lucas, no capítulo de número 4, depois você dá uma olhadinha lá na sua casa. Faça a leitura ali, porque tem um registro que os evangelistas deixaram para a gente, de quando Jesus foi levado para o deserto. Ele não foi lá para jejuar. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ele ser tentado. E ali então, Jesus lidou com isso jejuando. Mas por que é que também Jesus pôde ser tentado? Exatamente porque nós somos frágeis. Ele chegou ali e passou a primeira semana, e passou a segunda semana, e nada de o tentador vir. Mas ele estava em jejum. E o que é que você acha que estava acontecendo com ele?
próprio da nossa condição humana. Ele foi tendo fome, e mais fome, e mais fome. Quando chegou o 40º dia, então chegou o tentador. Quando ele, portanto, estava mais fragilizado. Então preste atenção. Por mais assim, simplória que seja esta situação que nós estamos expondo, ela é real, ela é humana. Nós somos seres finitos, nós somos seres limitados, nós somos frágeis. E por causa dessa nossa fragilidade, como por exemplo, a que Jesus teve ali no deserto, com fome, a tentação chega e ela se torna um grande desafio para a gente. Por quê? Porque nós temos necessidades nossas que precisam ser supridas, elas são de verdade, elas são reais, ou não são? Sim ou não, gente? Porque nós somos frágeis, portanto, nós somos tentáveis. E nós temos essa fragilidade, por exemplo, nessas questões mais corpóreas, a fome, a sede, o sono, o sexo, são apetites nossos, legítimos, coisa de gente, coisa da gente. Então, nós carregamos essas condições, e por isso, para a satisfação dessas necessidades, nós somos tentáveis. Mas nós somos também frágeis, do ponto de vista emocional. Alguns de nós são mais agitados do que outros, mas todos nós nos agitamos de vez em quando, por diversos motivos, coisas que mexem com a gente, coisas que nos desafiam, coisas que na vida, que nos espremem, coisas que nós carregamos como bagagens nossas. Por quê? Porque nós temos, por diversos motivos, de diversos momentos da nossa vida, incidentes que ficaram registrados lá. Você não tem algumas coisas que estão registradas em você, sim ou não? Coisas registradas, todo mundo tem uma memória. Quais são as memórias que normalmente mais nos desafiam? São aquelas que são boas, alegres, festivas, ou aquelas que nos feriram, que nos machucaram, que nos destruíram, que nos consumiram, que nos apequenaram, que nos desumanizaram? Normalmente são essas. Então está o registro lá, e a gente tem uma dificuldade de lidar isso a partir assim do nosso entendimento puro e simples. A gente tenta processar, mas a gente não consegue. Já descobriu isso? A gente tenta processar, tenta se resolver com essas coisas, mas a gente não consegue. E aí então ficam essas carências, ficam essas feridas, ficam essas marcas, e isso nos fragiliza, sim ou não? Nos fragiliza. Então, porque nós somos gente que é frágil, por conta daquilo que é corpóreo, daquilo que é corporal, daquilo que demonstra a nossa finitude do ponto de vista dos apetites próprios do corpo, e também porque nós somos frágeis do ponto de vista das nossas emoções, nós somos tentáveis. Porque nós somos convidados a resolver essas nossas carências de uma maneira que às vezes vai nos desumanizar. Quando nós nos entregamos para caminhos que vão roubar da gente aquela melhor consciência, que é a que Deus prefere todos nós possamos nutrir. Sabe quando você olha para alguém, aquela pessoa ela se perdeu num desse caminho, você fala, como que pôde a pessoa chegar a isso? Conhece alguém assim? Já aconteceu com você? Que você se perdeu? E você reconhece, como é que eu fui permitir ir por esse caminho? Vacilei, descuidei, quando eu vi já estava lá, me permitindo consumir por aquilo, me permitindo viver aquela situação, como aquilo quase me destruiu. E vamos falar sério,
Quantas pessoas estão destruídas hoje porque se permitiram? Quantas famílias foram saqueadas na sua integridade, na sua dignidade, por descaminhos de um ou de outro? Quanto desespero! Nós estamos falando de coisas reais aqui, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque nós temos essa tendência de sucumbir diante da tentação. Porque nós precisamos perceber o quão descuidados nós somos, inclusive nos nossos relacionamentos. Porque tem coisas que nós devemos uns para os outros, assim, para qualquer pessoa, que deveria ser um princípio de amor pelo meu próximo, como Jesus ensinou. Lembra daquela parábola, irmão Antônio, do bom samaritano? O que aconteceu lá? Alguém foi deixado para morrer. Do que essa pessoa precisa assim de imediato? De socorro. Dá para esperar? Não dá para esperar. Então, qualquer pessoa que vir alguém nessa situação, precisa largar o que estiver fazendo e dessa pessoa se ocupar, sim ou não? Mas Jesus disse que teve gente que passou e não fez nada, mas alguém parou e socorreu. Esse é um tipo de amor que nós diríamos assim, deveria ser incondicional. Mas quer ver onde a gente é descuidado? Nos nossos relacionamentos assim, tipo amizade. Amizade, para ser amizade, exige reciprocidade. Você dá e você recebe. Quando você dá e você não recebe, não tem amizade. Quando no casamento você dá e você não recebe, como é que o casamento se sustenta? Mas pastor, do que você está falando? Eu estou falando de fragilidade. Porque quando a gente não presta atenção e a gente não retribui, quem tem a carência do não receber, fragilizado estará. E aí a tentação entra. Deu para entender isso? Por que você acha que tanta coisa acontece? Porque nós somos descuidados também nessas questões de relacionamento. Por favor, ninguém com culpa, ninguém com peso, só entenda, processe e perceba o porquê é que Jesus ele está dizendo assim: orem a Deus, nosso Pai. Porque como que começa o Pai Nosso? Pai Nosso. Porque não é uma questão puramente individual, é uma questão comunitária. Eu preciso ocupar do que acontece comigo, mas eu preciso também ocupar-me do que acontece com quem é gente comigo. E não nos deixeis cair em tentação. Então não dá para a gente ver uma situação de tentabilidade, porque todos somos tentáveis, de fragilidade em alguém que a gente conhece, a gente sabe o que está acontecendo, e nós não fazermos nada. Porque esse pedido de ajuda que Jesus está dizendo, peçam ajuda ao Pai, é um pedido que eu tenho que fazer em meu próprio favor, mas é um pedido que eu também tenho que fazer em favor de todos nós. Nós precisamos nos ocupar uns dos outros com essa consciência. E não nos deixeis cair em tentação. Por quê, gente? Porque se nós somos, por um lado, tentáveis, porque somos frágeis, Roberley, frágeis do ponto de vista corpóreo, frágeis do ponto de vista emocional, e nós contribuímos e nós colaboramos com esse descuido nosso da não reciprocidade nos relacionamentos, onde reciprocidade, dar e receber é importante, que é isso que sustenta a afinidade e sustenta um relacionamento entre duas pessoas. Também tem um ingrediente, estão comigo? Porque a Helena ela é linda, mas o pregador está aqui na frente. Então, o que eu quero lhes dizer é que tem o tentador. Se nós somos tentáveis, tem alguém que trabalha para nos levar a sucumbirmos à tentação, a cairmos em tentação. Então, não se engane. A palavra de Deus vai dizer, Paulo falando aos Efésios, depois você pode conferir lá em capítulo 6 de Efésios,
que existe um esquema muito bem arquitetado, a que Paulo vai chamar de poderes nas regiões celestiais, ou cosmocrátoras. É uma mobilização infernal, muito bem arquitetada, para aproveitar-se dessas minhas fragilidades, dessas suas fragilidades, e para dizer para mim e para você: ei, troque a sua identidade, suprindo as suas carências. Esqueça de quem você é, e resolva o seu problema, cuide da sua necessidade, porque isso vem primeiro. Dessas. E aí nós nos deixamos levar, sem pensar direito, sem considerar o que de Deus nós temos escutado sobre a melhor maneira de lidarmos com as nossas necessidades. Lembram-se de Jesus? Tentado, fome. O tentador veio, transforma estas pedras em pão. E Jesus disse: não é assim que eu me resolvo, porque não é só de pão que vive o homem, também de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele estava atento. E aí então, o tentador vai mexer com o seu ego. Você não é o filho de Deus? Então vamos ver se você está protegido mesmo. Faz o seguinte, vamos pular aqui, bungee jump, e vamos ver se você não vai sofrer de fato a dor da queda. Você não é o filho de Deus? Então, pula, e como diz o Dom, já era, a mão de Deus vai te socorrer, está tudo certo. Mas o que é que Jesus ele respondeu? Depois você veja lá em Mateus 4, Lucas 4. Não tentarás o Senhor teu Deus. Com o que ele ficou? Com a identidade dele. Com o que ele ficou? Com o que ele sabia do seu momento, da sua caminhada, do que ele sabia em relação à maneira como ele de fato terminaria, que seria na cruz, que era necessário chegar lá. E é por isso mesmo que o tentador vem de novo e diz para ele assim: então é o seguinte, você veio pela Karine, veio pelo Kaique, veio pela Madalena, você veio e foi por eles, mas vamos fazer o seguinte, não precisa morrer coisa nenhuma, se você até quiser depois, é uma escolha sua, mas é desnecessário. Sabe o que você pode fazer? Curve-se diante de mim e vamos antecipar a coisa, a glória de todos os mundos, eu passo para você. E como que Jesus reage a esse tipo de proposta? Guardando a sua identidade. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua missão, ele sabia o que é que ele precisava fazer todos os seus dias até chegar à cruz e cumprir a sua missão. Então a vida, gente, é feita de consciência, e a primeira consciência que nós temos que ter, Eliezer, é a seguinte: de que nós somos tentáveis. E por que que nós somos tentáveis? Porque nós somos frágeis. Do ponto de vista corpóreo, do ponto de vista das necessidades, dos apetites que nós carregamos, do ponto de vista emocional. E porque o tentador, ele tem esse caminho de manipulação. E se nós não prestarmos atenção, ele nos leva no papo, nos leva no bico, e nós caímos. Porque eu vou dizer uma coisa para você: se nós descuidarmos da nossa interioridade, da nossa vida devocional, se nós descuidarmos dos nossos relacionamentos, nós estaremos muito mais nas mãos do tentador do que nas mãos de Deus. Eu vou explicar para você por quê. Porque nós nos conhecemos, na verdade, muito pouco. O único que nos conhece por inteiro é o Eterno.
O salmista vai dizer que ele nos conhece por inteiro. Depois você lê em casa, outra tarefinha de casa, Salmo 139. Ali tem uma declaração de como Deus nos conhece por inteiro, cada detalhe. É por isso que o salmista, sábio, ele termina dizendo assim: sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e me conduza pelo caminho eterno. Porque o salmista, ele sabe que ele não se conhece o suficiente, mas o eterno sim. Então Deus, o Senhor que realmente sabe quem eu sou e como eu funciono, ajuda-me, socorre-me. O salmo termina com um pedido de ajuda também, Priscila. Agora o tentador, ele também nos conhece um pouco, sabe do que nós somos capazes, acompanhou e acompanha a nossa vida, naquilo que nós expressamos, e se vale das nossas fragilidades e dos nossos momentos de picos de fragilidade para nos tentar, para nos manipular, para nos seduzir. Então aqui, gente, nós precisamos perceber o seguinte, que cair em tentação significa escolher a carência ao invés da identidade. Quando acontece, nós fizemos uma escolha errada. Mas por que a oração? Exatamente, Liliana, para nós, tem uma aqui, tem uma lá no fundo. Tem mais alguma Liliana aqui presente? Exatamente para nós pedirmos ajuda. Quem não se reconhece tentável, está deixando de lado essa realidade da existência, de que nós somos frágeis. E abre mão de pedir ajuda ao céu. Quem nunca pede ajuda ao céu, quem nunca pede ajuda a Deus, não nos deixe cair em tentação, é porque não se enxerga direito. Está faltando perspectiva. Por que a gente vem para a igreja, a gente conversa na palavra? Para, no mínimo, desde o púlpito, não que este seja menos pecador do que você, tanto quanto você, a começar daqui. Mas como mensageiro de Deus da palavra, nessa perspectiva que eu estou falando, é para ajudar você a exatamente ter essa perspectiva. Por que eu sou tentável, Beto? Porque eu sou frágil. E porque nas minhas fragilidades, o tentador pode encontrar lugar. E às vezes eu vacilo. E às vezes eu escolho mal. E às vezes eu me permito suprir as minhas necessidades e esqueço da minha identidade em Cristo Jesus, do meu chamado. Por isso é que eu preciso pedir ajuda. Pai nosso, não nos deixe cair em tentação. Então é um pedido de ajuda que nós estamos, porque além disto, Jesus também nos ensina a pedir o seguinte: mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. É que é uma outra coisinha que a gente tem que entender. Porque quando é que o mal passou a existir? E por que o mal, ele é resiliente, ele está presente? O mal só passou a existir porque um dia os nossos pais contra Deus se rebelaram, de não? Porque os nossos pais, Adão e Eva, um dia declararam independência em relação a Deus e tentaram bancar a sua própria vida. E aí então o mal encontrou lugar na vida de todos nós. Mas preste atenção nisso. Obrigado, Sérgio. Apesar da nossa má escolha lá atrás, perceba isso, Deus não decidiu aniquilar. Ele olhou, viu a escolha da gente neste mundo aqui, eles escolheram abrir-se para o mal, serem conhecedores do bem e do mal. Agora, Deus olhou, de fato, no mundo que eu criei, os meus filhos e as minhas filhas, a quem eu fiz como um igual,
a imagem e a semelhança, eles se tornaram o meu rival. E a maldade está aí. Mas apesar de o mal ter florescido e passar a acontecer, entende o processo no mundo? Deus preferiu a conversão do que a aniquilação. Então Deus preferiu continuar bancando a gente e entrar na nossa história em nosso socorro. Mas o mal é uma realidade. Aqui nós damos lugar. Diga para quem está ao seu lado: somos eu e você que damos lugar ao mal. Somos eu e você que damos lugar ao mal. Nós é que damos espaço à manifestação do mal no nosso meio, na nossa vida, na nossa sociedade. Eu e você temos a responsabilidade. Agora, quem somos eu e você? Nós somos aqueles que estão sendo convidados a reagir a isso como Jesus reagiu. E como foi que Jesus reagiu, pastor Fábio? Jesus reagiu dizendo o seguinte: sabe o maligno? Ele não tem lugar em mim. Não foi simplesmente dizer assim: eu não tenho nada a ver com o maligno. Não, Jesus disse assim: o maligno não vai fazer em mim aquilo que ele quer fazer. Eu não vou permitir que o maligno encontre lugar na minha vida. Quando Jesus diz isso, ele nos convida a fazer a mesma coisa. Eu não vou me deixar levar pelo mal, e eu não vou permitir que o mal se manifeste através de mim. Ele não vai ter lugar em mim. Então Jesus nos convida para que nós sejamos opositores da maldade neste mundo. E quem somos nós? Nós somos os que voltaram da rebelião, gente. A palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo de número 2, que quando nós andávamos, de acordo com o curso deste mundo, vivendo e acontecendo, como disse o pastor Fábio outro dia aqui na mensagem dele, vou parafraseá-lo: deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz o poeta popular. O curso deste mundo, quando eu estava dominado por este príncipe deste mundo, que fica falando comigo e que quer ser uma voz sedutora, e especialmente porque o meu maior inimigo é de foro íntimo, porque sou pecador, porque sou tentável, e exatamente por conta da fragilidade que eu carrego, Paulo vai dizer: quando vocês viviam assim, vocês estavam debaixo da ira. Mas isso já ficou para trás, porque Ele vos vivificou. E quando o Espírito Santo, naquele momento em que nós entramos num relacionamento com Jesus, mas assim com gosto, quando a gente entra num relacionamento com Jesus com uma resposta consciente, porque nós, por Deus, fomos feitos inteligentes o suficiente para entendermos que não dá para nós permanecermos assim, nos deixando influenciar pelo mal e dizendo assim: pode fazer comigo aquilo que você quiser, coisa nenhuma. O que eu quero é que a minha vida seja um ambiente onde Deus se manifesta, não o tentador. Onde a bondade de Deus encontra espaço para florescer e acontecer, e não o mal. Longe de mim isso. Por isso, nós voltamos da rebelião, e assim nos convertemos a Jesus Cristo. E agora em Jesus, nós podemos e devemos nos opormos ao mal. E este mal é todo tipo de manifestação que nós vamos encontrar na sociedade. Olha, só para você entender, como que um advogado, por exemplo, pode fazer diferença a partir da sua profissão.
não sei se você sabe, mas tem organizações que nos países que perseguem, por exemplo, por conta da religião, alguém crê diferente da religião oficial do governo. Essa pessoa que crê diferente da religião oficial de um governo, essa pessoa ela pode ser presa por causa disso, ela pode ser torturada por causa disso, e essa pessoa ela pode ser morta por causa disso. Sabe que um advogado, ele pode fazer? Ele pode trabalhar junto às autoridades desse país e dizer, olha, invocando a Declaração de Direitos Humanos, para dizer que a dignidade de uma pessoa passa pela liberdade da sua expressão religiosa. E esse advogado pode trabalhar e trabalhar e trabalhar para fazer com que essa nação que estava para prender, torturar e inclusive matar essa pessoa, para que ela desista desse caminho. E para fazer isso vai ter que movimentar os seus recursos a partir da sua profissão, para que isso ganhe visibilidade nessa nação e talvez no mundo, para que todos possam olhar para aquilo e dizer, olha, isso é uma infração a um direito humano básico, vida. E enquanto, vamos dizer que esse que está perseguido pela sua fé seja um cristão como eu e você. E enquanto esse advogado trabalha para conseguir, no mínimo, a preservação desta vida, e no mais, inclusive a libertação dessa pessoa, o que é que nós todos, como igreja ao redor de todo mundo, precisamos fazer? Livra esses que estão nesta condição, presos, dormindo mal, comendo mal, talvez sendo torturados, livra-os da tentação própria, da fragilidade que carregam, da condição que carregam, e inclusive livra-os de negarem Jesus, por conta disso que eles estão sofrendo por causa do nome de Jesus. Preste atenção como o negócio ficou sério. Então estão entendendo como esta mensagem ela é prática, e como isso é de verdade, e que pode nos mobilizar a todos, desde onde nós estamos plantados na nossa vida, desde aqui em Morungaba. Então aqui, gente, tem um caminho de oposição à maldade. Eu ilustrei aqui com esse exemplo para vocês. Mas talvez tenham cenários dos quais você vai poder participar. Tem coisas que são dentro de família, tem coisas que são ambiente de trabalho, tem coisas que são dentro de outros ambientes de relacionamento, e você pode fazer toda a diferença. Mas deixa eu te falar uma coisinha. Aqui, portanto, para ir encerrando, como eu disse desde o comecinho, tem uma proposta de Jesus para que nós possamos fazer desse princípio de oração um pedido de cura, um pedido de libertação e um pedido de ajuda. Envolve uma consciência, por isso que a gente está conversando aqui, vó. E envolve um clamor, irmão Aparecido. Uma consciência e um clamor. Eu preciso entender o que é que Jesus está falando. Nossa, nunca tinha parado para pensar, porque a gente tipo que reza assim mesmo sem pensar. Mas não é esse o caso. É para pensar em tudo que isso significa, e não estou sendo irônico. É para pensar. Isso aqui está cheio de significado, se você está entendendo a mensagem. Cheio de significado. Cheio de significado. Porque talvez você esteja chegando, dizendo assim, pastor, mas se aquilo, e se aquilo, que era um escorregão,
aquilo que era só um escorregão, virou um hábito? E se aquilo que de escorregão virou um hábito, virou um vício? E se aquilo que de um escorregão virou um hábito, virou um vício, agora é a minha prisão? E se aquilo que de um escorregão virou um hábito, virou um vício, e a minha prisão é o meu inferno, o que eu faço? E se eu fui longe demais? Sabe quando a gente vai longe demais? Talvez tenha alguém aqui, talvez tenha alguém aí, que está dizendo assim, mas pastor, eu já fui longe demais. Então, ei, escute, deixa eu te lembrar, que Jesus está dizendo assim, orem a Ele dessa maneira, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas e se eu cair? E ali eu permaneci, e ali, de um escorregão, de um hábito, de um vício, de uma prisão, um inferno, um caos, e o mal me pegou, me contaminou, me tomou por inteiro. Lembre-se, pois teu é o reino. Se tem alguém que no controle de todas as coisas for invocado, pode nos ajudar, esse é o eterno. É isso que Jesus está dizendo. Por que é que a gente conscientemente precisa clamar? Porque nós não podemos nos esquecer que dele é o reino. Ele é aquele que controla, ele é aquele que governa, ele é aquele que pode. Apesar de eu e você estarmos sujeitos a ciladas, e às vezes nós caímos nas ciladas, Paulo vai dizer o seguinte, olha, por que é que vocês, meus irmãos, precisam se revestir aí do poder de Deus, para vocês não caírem nas ciladas do maligno? Então preste atenção. Se a gente vacilou, se a gente não pediu ajuda, se a gente já caiu na cilada, o que é que a gente precisa agora? A gente precisa clamar, e a gente precisa pedir àquele que é o governador de tudo, e pedir a Ele finalmente, hoje é o dia para pedir, teu é o reino, Senhor, teu é o reino, vem reinar de novo em mim. Não tem a canção? Vem reinar de novo em mim, porque teu é o poder. Deus tem todo o poder. Essa é a hora de declarar essas coisas. É aqui que nós podemos pegar a declaração de Jesus e dizer realmente isso com força. Deus tem todo o poder, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E se eu já fui longe demais, e se o escorregão virou um hábito, e o hábito virou um vício, e o vício virou uma prisão, e a prisão virou um inferno, e ali eu estou, teu é o reino, e teu é o poder. Sabe o que Deus faz com o seu poder? Ele, inclusive, invade o nosso passado, para nos curar no nosso presente, e nos libertar para o nosso futuro. Lembram-se de que eu disse para vocês, que nós temos os nossos registros, e a gente tenta se resolver pensando, como é que eu dou conta disso? E sabe quando a gente fala, eu não consigo sair disso, eu estou preso lá atrás. Então invoque o nome daquele que visita a sua história lá atrás, que cura você hoje, que fala, livre você está, vai, viva. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória. Aleluia. Sabe onde que a glória de Deus se manifesta? Na sua libertação. Sabe onde a glória de Deus se manifesta? Na minha libertação. Sabe qual é a glória de Deus? É libertar a mim, e é libertar você. É aí que a glória de Deus se manifesta. Deus quer ser glorificado tocando a minha vida, Deus quer ser glorificado tocando a sua vida. Quando que isso quer acontecer, pastor? Aqui, agora. Quando você estiver aí ouvindo esta mensagem, é aqui, é agora. E é assim que Deus glorifica o seu nome. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a
Glória! O que é que nós estamos aqui fazendo hoje, Dom? Nós estamos diante da presença de Deus, oferecendo o nosso culto. Sabe o que Deus está fazendo por nós aqui agora? Lutando por mim e por você. Quando a palavra é pregada, é Deus dizendo: ei, escute-me, entenda, eu estou lutando por você. Eu não quero te manipular, eu não quero fazer nada que você não queira. Mas se você deixar eu fazer, a sua vida vai mudar. A sua vida vai acontecer no palco dessa vida, desse mundo, de uma maneira diferente. Porque vai ser do meu jeito e não mais do seu. Eu quero glorificar o meu nome na sua vida. Então, gente, esse é o momento de nós nos colocarmos como igreja na presença do Eterno e de nós dizermos a Ele: não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Mas é o momento agora de uma resposta pessoal também. E eu não vou pedir para ninguém vir aqui, não vou pedir para ninguém se manifestar de nenhuma maneira, mas você sabe como você está, só de parar e pensar, tendo ouvido estas coisas. E nós podemos neste momento aqui, aí onde você está, recebermos o toque da graça de Deus, do Deus que hoje visita a sua vida, nesses termos, por esses motivos, para liberar você, libertando você de qualquer cenário que seja parte desta bagagem, para que você hoje vai participar da mesa do Senhor, ou mesmo vai sair daqui para a vida e para a história, porque é o que vai acontecer daqui a pouquinho com todos nós, mas com uma nova consciência dessa necessidade que nós temos de seguir pedindo ajuda para Deus. Pastor, mas não vai ser só hoje? Não, Jesus disse que essa deve ser a nossa constante oração. Por quê? Porque nós somos tentáveis. Por quê? Porque nós somos frágeis. Por quê? Porque o mal está aí manifesto, está aí nos rodeando, porque o tentador está aí trabalhando, mas nós só estaremos seguros debaixo da poderosa mão de Deus, desde que nós possamos nos abrir nesse pedido de socorro para que o Senhor nos toque e nos abençoe. Quantos entenderam a palavra hoje pela manhã? Você entendeu isso? Entendeu? Então nós vamos orar agora. Feche os seus olhos, querido, se você assim desejar. Não precisa se você não quiser, tá bom? Não é isso que vai fazer da sua resposta uma resposta mais forte, uma resposta mais adequada, uma resposta mais efetiva. É apenas um convite para nós nos unirmos na história da igreja, aos nossos irmãos, que no passado foram desafiados a crerem num Deus, por assim dizer, invisível, mas real. Nós é que damos com as nossas vidas visibilidade ao movimento desse Deus na história, e vamos fazer isso hoje pela manhã também aqui. Ore comigo. Deus nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra, e nós estamos desafiados a responder a este Teu convite, para que na nossa vida, nós possamos buscar do Senhor, por um lado, a ajuda que nós necessitamos, em relação às muitas tentações a que nós estamos sujeitos, por conta das nossas fragilidades próprias da nossa condição, gente neste mundo que somos. E, ó Deus, pedindo cura também, libertação também, de tudo aquilo que em nós, ó Deus, já tem sido a manifestação deste mal, porque vacilamos, porque nos permitimos, porque escorregamos, demos espaço, se fez um hábito, ó Deus, um vício,
um cativeiro existencial. Ó Deus, porque carregamos registros, bagagens, e precisamos ser ajudados, visitados hoje pelo Senhor na nossa história. Então venha em nosso socorro, e neste momento toque a vida do meu irmão, da minha irmã, toque a vida deste homem e desta mulher, que abrem o seu coração diante do Senhor, cada um com o seu contexto, cada um com a sua bagagem, cada um com a sua história, cada um com a sua dor, cada um com a sua consciência. Tudo isso está diante de ti, estamos escancarando como estamos, só o Senhor sabe quem somos, mas nós estamos dizendo aquilo que já conhecemos, aquilo que reconhecemos, estamos dizendo: toca as nossas vidas, e abençoa-nos hoje pela manhã, abençoa-nos hoje pela manhã, e glorifica o teu nome nas nossas vidas, fazendo isso. E que assim, o nosso dia a dia, desde aqui, ela seja cheio desta consciência, para que em todos os demais momentos que nos esperam, que nos aguardam, nós possamos seguir pedindo ajuda, e recebendo sempre que necessário, a cura que só o Senhor tem para as nossas vidas, porque mais uma vez declaramos: teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória, hoje e para todos sempre. E a igreja diz: amém, amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bom.